Pessoal, a segunda parte então, do nosso vídeo aqui é a configuração do CACT, né, do ambiente, das máquinas, adicionar as máquinas que a gente vai monitorar. Né? No nosso caso aqui, para um cenário bem simplista, né, a gente vai monitorar a própria máquina que o CACT está instalado. Né? Para isso, você tem que ter feito as configurações do SMNP, né, habilitando para que o nosso gerente, né, que no caso o CACT, consiga fazer as leituras das variáveis, né, na árvore MIB aqui, tá certo? Tem um vídeo falando sobre isso, como habilitar o protocolo SNMP no Linux, está disponível para vocês. E também vai dar um horizonte para vocês se vocês quiserem adicionar uma máquina Windows também, que também tem um vídeo postado para vocês com orientação de como é feita a configuração do SNMP dentro do Windows, né, habilitando lá o protocolo. Beleza? Então a gente vem aqui em Create Device. No nosso caso aqui, já está o localhost, né, configurado. Mas eu vou mostrar aqui para vocês quais as configurações que a gente fez para esse localhost. Eu dei um nome, né, esse nome ele pode ser qualquer um, sugerido aí para vocês, né. Eu adicionei o endereço IP, nosso caso aqui é o endereço loopback, né, que é o 127.0.0.1. Se você estiver monitorando aí uma máquina Windows, você vai colocar o IP aí dessa máquina Windows que você vai monitorar, que está na sua rede, tá certo? Aqui, pessoal, eu deixei a comunidade do SNMP como público, né, que é o padrão, não desabilitei não. Mas a gente também poderia colocar lá a aula infra, tá certo? Que foi o cadastro que a gente fez na edição do arquivo, ok? Mas eu deixei como público para facilitar aí para vocês, para reduzir as questões de erro. Aí outro caso que você tem que fazer, antes de cadastrar, terminar o cadastro, você tem que associar os gráficos, né, que você vai utilizar. Então você tem aqui, ele tem vários templates de gráficos, tá certo? Que é utilizado. E você pode atualizar esses templates. Depois eu vou mostrar para vocês. Que ele tem a opção aqui, ó, Import Templates. Aí você consegue isso na internet, tá? No site da mantenedora do CACT, né? Você consegue vários templates lá para você importar e adicionar aqui. No nosso caso aqui, a gente selecionou, né? Os processos Unix e a utilização de memória Unix, tá certo? Eu vou colocar aqui, só para ilustrar, né, usuários logados no Unix. Adicionar mais um gráfico aqui. Então, você adiciona e automaticamente, né, ele vai gerar. Esse gráfico ainda não foi inicializado, porque a gente ainda não salvou as alterações. Então, beleza. Salvar gráficos. Ok, seus gráficos estão salvos. Então agora a gente tem esses gráficos habilitados aí para gente. É importante, pessoal, que vocês saibam, né, que os gráficos eles levam tempo para ser gerados, né, que ele leva em média aí 5 minutos de atualização, né, para gerar esses gráficos, depende da configuração dos arquivos, mas aí a gente também pode organizar esses gráficos, tá certo? A gente tem aqui o que a gente chama de gerenciamento, no gerenciamento, é o gerenciamento em árvore. A gente pode criar cenários, igual eu criei aqui, né, já está rodando um pouquinho antes aqui para me mostrar o resultado final desses gráficos para vocês. A gente pode criar árvores para organizar a nossa visualização. Igual eu coloquei aula infra aqui, que era um exemplo, mas eu poderia ter um cenário lá que eu colocaria uma árvore, por exemplo, servidores de arquivo. E nesse caso, nessa árvore específica, a gente ia colocar todos os gráficos, né? Todos os gráficos referentes a essa infraestrutura que a gente está querendo utilizar. Então a gente pode ir lá, vem cá, sei lá, vamos adicionar o gráfico de memória. Ok? Então tá aqui, ó, de memória, tá lá.
beleza? Nesse novo template que a gente... Aqui está todos os gráficos que estão avaliados, né? Então aqui tudo localhost, né? E a gente pode mandar salvar. E agora a gente vai para a parte da visualização. Ok? Se a gente clicar aqui em gráficos, dentro de aula infra, né, que é o que eu já tinha salvo para vocês aqui, você consegue ver os gráficos que eu tinha listado lá. Você vê só, aqui foi um período em que a máquina ficou desligada, né, então você consegue visualizar claramente e você consegue ver o consumo quase que em tempo real aqui de memória e de utilização de memória, tá certo? Pessoal, só um detalhe, né? Não apareceu a nossa árvore lá de servidor de arquivos que eu não tinha marcado a opção Publish aqui, tá certo? Marcando essa opção, mandando salvar, aí automaticamente a gente tem aqui, ó, a lista lá dos gráficos lá que a gente selecionou para essa árvore, beleza? Aí vocês podem cadastrar não só o localhost, mas outras máquinas, né? Há casos que, por exemplo, aí, os access points, eles têm aí, os roteadores sem fim de vocês, eles têm a opção também de você habilitar o SNMP deles, né? Talvez é interessante aí que você consegue pegar o tráfego que está sendo gerado, enfim, gerar vários gráficos aí, beleza? Obrigado pela paciência aí, abraço.